Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam me ouvindo bem. Deixa eu receber um feedback aqui. Todo mundo me ouve? Ok. Perfeito. Então, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos, sou CEO da Chip. Muito obrigado pela presença, por que não dizer presença, né? Pela participação de todos vocês. Obrigado pelo tempo, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês nessa tarde. Eu gostaria também de agradecer à OAB Sergipe, na pessoa de Mila Cerqueira Fonseca, que vai falar já já para vocês. Mila é atualmente presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia da OAB Sergipe. Já já ela vai se apresentar e vai falar para vocês. Gostaria também de agradecer ao nosso parceiro de longas datas, o Grupo ADX, na pessoa do Adriano Lima, que também vai já se apresentar e falar para vocês aqui. Adriano é cofundador, head de projetos, DPO do Grupo ADX. Tá? Então, boa tarde a todos, obrigado também ao apoio da OAB aí que na divulgação, enfim. Então, por que estamos aqui, né? Por que a Chip? Né? A Chip é uma empresa que tem 28 anos de mercado, essencialmente no seu DNA ela trabalha com soluções para data center, projetos de data center. Como é sabido, a LGPD ela abrange não só informações que estão no mundo digital, mas também em meio físico, né, em papel, etc. Mas como a maioria hoje dos dados, das informações, com certeza estão no meio digital, né, estão nos data centers, então a Chip sempre teve um viés também de atender a esse público do data center, não só com equipamentos, não só com infraestrutura, mas também com soluções, com consultoria que tragam valor, que tragam segurança para essas informações. E no bojo da LGPD, né, a gente já fez aqui alguns webinars, que inclusive vamos compartilhar aí no chat com vocês, sobre cibersegurança, sobre sequestro de dados, enfim, segurança da informação, uma série de outros que vamos compartilhar com vocês, tá? E aí nós resolvemos convidar a Mila, né, e resolvemos também convidar a DX, o nosso grande parceiro aí nessa área de LGPD, para trazer esse tema. E eu desafio a vocês, né, a ficarem até o final, convido, né, e desafio vocês a ficarem até o final, porque com certeza absoluta vocês já devem ter visto várias lives, vários webinars falando sobre o tema. Vocês já devem ter lido sobre o assunto, provavelmente, mas vocês nunca viram conteúdo como a gente vai mostrar hoje aqui, principalmente a parte que o Adriano vai tratar, de como efetivamente contratar uma consultoria, contratar um projeto para que a sua empresa saia do zero e em algum momento esteja compliance com essa nova legislação. Os nossos contatos vão estar aí no chat, eu não vou pedir que vocês deem um like, nem um joinha, mas os contatos vão estar aí no chat para vocês entrarem em contato conosco, caso, após esse momento, vocês queiram aprofundar o tema, vocês queiram ter uma conversa específica sobre a necessidade de vocês, da empresa de vocês, então os contatos vão estar aí. Façam suas perguntas, porque ao final aqui da fala da Mili e do Adriano, nós vamos ter um momento para responder as perguntas de vocês, tá? Espero que a gente consiga responder todas. E antes de passar a palavra aqui para eles, nós vamos também compartilhar aí no chat os outros webinars que nós já fizemos, todos estão no nosso canal no YouTube, todos disponíveis para que vocês possam assistir e se tiverem interesse, entre em contato conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês e sem mais delongas, passo aqui a palavra agora para Mili para que ela possa se apresentar e iniciar efetivamente aí o tema. Mili, a bola está com você. Mila, perdão, Mila. Oi, pessoal, tudo bem? Muito boa tarde, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. É uma alegria falar para muitas pessoas sobre um tema que eu já advogo pelo menos a partir de 2016 e pelo menos 4 anos aí na bagagem. Então, é um tema que para muita gente é novo, então ainda estamos na fase de educação, de conceituar, de desmistificar algumas questões. Acho que meu papel aqui hoje vai ser esse. De fato, a gente vai tratar de uma apresentação da LGPD de uma maneira diferente, tentar puxar os aspectos práticos
dessa legislação, que eu acho que é o que a gente precisa focar a partir de agora, né? Principalmente com a lei em vigor. Bom, eu sou autora deste livro aqui, que vocês estão vendo mais ou menos na tela. Tá desmanchando, eu sou um holograma, gente. Então, esse livro aqui, LGPD atualizada e comentada sobre o tema. Eu tenho um outro livro também que trata sobre proteção de dados. O livro chama-se Advogado do Futuro. No final, eu passo o meu e-mail para quem quiser mais informações sobre o livro. Eu também sou conselheira estadual da OAB Sergipe e estou presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Tecnologia desde 2018. Também faço parte de duas comissões da OAB Nacional, e assim, gosto muito da ordem, né? Represento muito a nossa classe, estou bem inserida e já trabalho com esse tema, pelo menos, como eu falei, desde 2016. Também sou professora do tema. Mas antes de começar a falar propriamente dito sobre LGPD, eu quero trazer um aspecto do túnel do tempo, quero falar um pouquinho da linha do tempo para vocês que vocês entendam qual que é o objetivo dessa legislação. E com o decorrer da minha fala, vocês vão compreender muito bem quais são os princípios, quais são as bases dessa legislação. Eu quero que todos nós aqui nesse ambiente, todos vocês que estão assistindo, comecem a compreender o porquê essa legislação ela é tão importante para toda a sociedade, tá? Primeira coisa, é um jargão que eu adoro começar as minhas palestras falando, que é um jargão que eu uso muito. A internet não é terra sem lei. E principalmente aqui no Brasil, desde 2014, nós temos uma legislação chamada Marco Civil da Internet, que foi debatida muito antes de 2014. No entanto, essa legislação, ela versa sobre essas questões de problemáticas na internet, de provedores de dados, de compartilhamento ou retirada de informações nas plataformas como o Google, etc. Então, ela de fato justifica esse jargão que eu uso bastante, que a internet não é terra sem lei. Uma coisa interessante para a gente saber é que nessa legislação, que é o Marco Civil da Internet, nós somos referência global. Vários outros países, eles já traduziram e imprimiram essa legislação para utilizar como referência, tá? De tão boa e importante que ela é para o nosso cenário jurídico e daqui para frente para esse cenário digital. Na sequência, a gente tem alguns planos também, alguns decretos, tem um especificamente de 2019 que trata só a respeito de IoT. E como eu sei que também tem profissionais aqui, muitos profissionais de segurança de dados, né, não só da sociedade como um todo, não só empresários, não só estudantes, não só advogados, é interessante entender que toda essa novidade jurídica, todas essas questões que estão envolvendo a internet, IoT, inteligência artificial, elas já estão sendo tratadas e pensadas em regulamentação daqui para frente, o que é algo que muda o jogo para nós, porque em outros países já existem legislações semelhantes, e quanto mais a gente se torna também um país preparado para lidar com questões envolvendo a internet, mais credibilidade também o país, o Brasil, vai possuir perante todos os outros países do mundo. Isso é muito bom para nós. E aí eu vou trazer um exemplo para colocar um pouquinho todos nós mais no âmbito prático. Recentemente, na verdade em 2016, surgiu foi uma sentença que acho que todos vão lembrar, de um juiz do interior de Sergipe, de Lagarto. Sergipe é minha terra natal, tá? E do interior de Lagarto, ele bloqueou o WhatsApp, né? Então, vamos trazer um pouquinho a gente aqui para a prática. Esse bloqueio de WhatsApp, gente, enfim, todas essas redes sociais, tudo é muito novo, mas o que isso significou na realidade? Depois das discussões, depois dele ter bloqueado um aplicativo, significou a luta, no caso, entre liberdade de expressão, comunicação e privacidade versus a segurança pública e investigações criminais. Então, na balança desses dois, qual que teria que ter o maior peso? Não é mesmo? Foi muito questionado isso. Então, um assunto muito importante para colocar aqui em pauta, porque o que foi questionado foi a criptografia. Um termo bastante técnico para muitos, mas que significa segurança dos dados. O WhatsApp, para quem não sabe, tem uma criptografia de ponta a ponta. Significa dizer que só tem acesso às mensagens quem envia e quem recebe. Então, o WhatsApp ele não tinha nem como apresentar as mensagens de criminosos. Só que,
enquanto discute-se a segurança pública e as investigações criminais, por outro lado, a gente não pode esquecer da segurança de todos nós, usuários desta plataforma, que, por sinal, hoje no Brasil, é uma das plataformas mais utilizadas, inclusive, para compartilhamento de contratos, dados, informações de trabalho. Então, isso é uma coisa que é importante vocês terem em mente. E por que eu estou trazendo todo esse histórico, né? Porque vocês precisam entender que já essas relações na internet, elas são um caminho sem volta. Então, daqui em diante, elas precisam, de fato, ser olhadas com atenção. No entanto, elas já estão sendo olhadas. Já tem no STF um ADIM 5527 que está para julgamento com relação à criptografia de ponta a ponta, para saber da constitucionalidade ou não, da ilegalidade ou não desse fator de segurança cibernético, o que tudo indica que vai ser mantido. Então, a gente fique seguro que o WhatsApp ainda é uma plataforma segura para nós usuários e que assim continue. Mas agora, para entrar de fato na temática LGPD, eu quero dizer a vocês que também não é um assunto novo, como muitos dizem por aí. Tá? Houve 2 consultas públicas em pelo menos 10 anos atrás. A primeira aconteceu em 2010, a segunda aconteceu lá por volta de meados de 2016, e em 2018 a publicação da lei saiu. Nasceu esse filho da GDPR, que é uma regulamentação europeia. Muitos que estão aqui, se já ouviram falar do tema, sabem que a LGPD, ela é de fato um espelho da GDPR, o que é ótimo, porque a GDPR é uma legislação bastante robusta e bastante focada na segurança e na privacidade dos detentores, dos titulares de dados. E por que eu estou trazendo todos esses aspectos de linha do tempo? Quero que vocês entendam que esse é um assunto importante no mundo inteiro. Os cybercrimes, eles estão, de acordo com o Fórum Econômico Mundial e com os relatórios da Davos 2020, eles estão entre o top 5 de maiores problemas do mundo, empatando e ali lado a lado com o terrorismo, com questões também de falta de alimento no planeta, e pior, ocasionando danos financeiros de 6 trilhões de dólares. É muito dinheiro em prejuízo causado por fraudes cibernéticas, pessoal. Então, por isso também o tema privacidade, o tema segurança é importante. E por isso a LGPD e o Brasil não podiam ficar de fora dessa, porque antes, inclusive, da promulgação da LGPD e da vigência da lei neste ano, já existiam mais de 130 países com legislação semelhante, globalmente falando. Tá? E aí eu coloco todos agora na mesma página. A gente já, diante disso, já conhece a importância dessa legislação e já conhece o foco principal dessa importância, né? Que é a privacidade e a segurança dos dados. Afinal, todos nós, hoje, estamos conectados. Daqui para frente, Smart Cities, cidades conectadas, robôs, carros, até geladeiras. Isso vai acontecer em breve, não se enganem. Então, o que é importante a partir de então é esse aculturamento da sociedade. A gente precisa entender, de fato, essa necessidade de olhar para os nossos dados como um bem, até vou usar um jargão conhecido, mais valioso até mesmo do que o petróleo. Essa era da informação, essa era da Big Data, ela de fato veio para ficar. A pandemia não nos deixa negar, não é mesmo? A gente está imerso em ambientes digitais, fazendo reuniões, eventos digitalmente, e estão todos agora acostumados com isso. Mas como, então, se proteger, né? O que fazer? Então, agora que vocês todos estão na mesma página com relação a essa legislação, eu vou entrar um pouquinho mais no subtema da proposta do evento. Como executar esse projeto, como contratar, o que você precisa focar primeiro. Não é, de fato, uma receita pronta. Cada entidade, seja ela pública ou privada, que trate esses dados, que colete esses dados, ela vai ter uma exigência específica. Por exemplo, hoje, inclusive, notícia muito quente, uma construtora foi condenada a pagar uma indenização, uma multa de R$10 mil, por não ter respeitado algumas diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Uma delas, a seguinte:
Nós, a partir da vigência da lei, os empresários ou as entidades, seja ela pública ou privada, como eu citei, elas não podem mais, através do seu banco de dados, fornecer para os seus parceiros, sem o consentimento de nós, donos desses dados, de nós, titulares de dados. Então, o que antes envolvia todo um mercado negro de venda de dados, de seu e-mail, seu telefone e outras informações mais sensíveis ou não, hoje você já tem como, você titular de dados tem como se defender. O titular de dados ele ganhou mais força perante esse mercado negro que existia em volta de dados. Significa dizer que a lei veio travar negócios, travar tecnologia? Não. A lei, em momento algum, trava qualquer tipo de tecnologia ou negócio. O foco da legislação é proteger o dono do usuário, que, pensa só, somos eu, você, todos aqui que estamos assistindo, em algum momento a gente já recebeu mensagens comerciais indesejadas por SMS, por e-mail. Então, como lidar com essa nova exigência e a força agora que o usuário tem para que você não, para que não aconteça com a sua entidade o que aconteceu com essa construtora, que foi penalizada judicialmente em virtude da má utilização desse compartilhamento de dados sem autorização, sem o consentimento. Que, gente, o consentimento é apenas uma das bases legais previstas no artigo 7º da LGPD. Existem outras 9 bases legais também para serem tratadas, adequadas, e por isso que é importante vocês terem lado a lado um profissional da área jurídica, para que interprete essa legislação, para que consiga colocar, de fato, as necessidades reais do que você precisa, dentro da sua organização, dentro do que você precisa ali apresentar para uma autoridade ou do que você precisa ter registrado para se resguardar caso aconteça algum vazamento de dado. Bom, e agora nesses 5 minutinhos finais que já me indicaram aqui, eu já estou partindo mesmo para o final da minha fala, e eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui assistindo. Uma opinião minha. Eu achei a vigência da LGPD para esse ano um tanto quanto complicada, porque o nosso pensamento, o nosso foco, o maior problema das entidades não está de fato na LGPD. Agora precisou estar, mas a pandemia, a gente sabe que chegou a ser avassalador para diversos comércios. Então, assim, na minha opinião pessoal, eu acho que vale a pena registrar aqui, eu vou até de encontro à maré com muitos profissionais, essa legislação, ela de fato se antecipou. Muito embora as sanções dessa legislação, elas só valerão em agosto de 2021. É legal ressaltar isso aqui. No entanto, as empresas já não estão mais protegidas por ações do próprio titular de dados, como foi o caso do exemplo da construtora. Como eu falei de aculturamento, eu acho que vale lembrar também que o treinamento da sua equipe, de todos, da importância, do porquê que essa lei é importante, é essencial. E veja só, para os dois lados, a empresa Amazon, uma gigante aí da tecnologia, ela demitiu por justa causa 2 funcionários no início de 2020, porque conseguiram comprovar que os funcionários, eles não respeitaram e não respeitaram as normas internas da empresa de proteção de dados e acabaram compartilhando dados dos usuários e dos clientes da Amazon. Então, isso é interessante porque existem todos os lados da moeda envolvidos e por isso que esse assunto é importante para todos nós. Agora, eu quero deixar aqui como fechamento dessa minha fala, antes do próprio Adriano trazer as questões mais de segurança da informação, eu quero falar que a gente precisa, nesse primeiro momento, ter cuidado com o front-end. Quais são as principais exigências da lei, nesse momento que ela entrou em vigor, desde 18 de setembro, que precisam ser urgentemente implementadas? Eu vou citar aqui 4, se vocês tiverem papel e caneta, anotem, mas a primeira delas é a indicação e a publicação de um encarregado de dados, ou seja, a pessoa que, por lei, vai representar essa entidade perante a este assunto, item 1. Item 2, um canal de comunicação entre o titular de dados e
a autoridade, a NPD, quando ela for de fato constituída, espero que muito em breve. Item 2, isso é para ontem. Item 3, a revisão de todas as políticas de privacidade e termos de uso, ou seja, todos os contratos, inclusive os contratos com fornecedores, com terceiros, também precisam ser revisados de forma urgente. E quarto e último ponto, o caráter, o opt-out facilitado. O que é opt-out? É a opção de saída. Ou seja, numa próxima mensagem, SMS ou e-mail comercial, e-mail marketing que você for enviar para o seu cliente, que exista de forma muito clara a opção de saída. E se por acaso você tinha uma lista anteriormente que você adquiriu de e-mails não tão confiáveis, tenha muito cuidado com essa lista. Talvez seja interessante até nem mexer nela, nem trabalhá-la. Mas também não é impossível, né? Existem formas de trabalhá-la também. São esses, então, os 4 pontos que eu quero deixar aqui mais urgentes, exigidos por lei de forma imediata, para que vocês se atentem de caráter de urgência e depois continuem, claro, a implementar questões de segurança, boas práticas e muito treinamento, pessoal. A gente, de fato, precisa treinar pessoas. Quem vai fazer essa legislação, de fato, viger são as pessoas. Nós somos o mais importante, desde o líder, de quem está lá em cima na hierarquia, até quem está lá embaixo também, ajudando na limpeza e etc. Tá bom? É isso que eu quero deixar para todos vocês. Obrigada. Você, Adriano. Bom, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Só para ver se está disponível para todo mundo aí. Está todo mundo vendo? Só um minutinho. Ok. Vamos lá. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse processo de jornada de adequação, né? A gente chamou de jornada porque realmente não é um processo simples, né? E a gente vai ver que tem várias fases aí que precisam ser discutidas, né? E é um projeto que não é da TI, é um projeto que não é também do jurídico, né? É um projeto da empresa como um todo. Então, só fazendo um link aí com o que a doutora Mila falou, tá aí a notícia, né? Da construtora que terminou sendo penalizada aí, onde o juiz fez referência lá ao artigo 6º, né, da LGPD. Então, para aqueles que achavam, né, que a legislação não ia pegar, né, tá aí uma prova de que ela já pegou, né? A gente já está sofrendo aí os efeitos colaterais da entrada em vigor dessa nova lei. Então, falando um pouquinho de mim aqui, tá? Só para deixar claro aqui com quem a gente está aqui agora. Eu sou sócio fundador, head de projetos de PO do Grupo ADX, tá? Também sou diretor de projetos de uma empresa de infraestrutura, né, a Provide. Tenho mestrado na área de ciência da computação, né, transformação digital, sou formado também em ciência da computação pela UFBA, tenho aí especializações na área de desenvolvimento web e gestão empresarial, e tenho algumas certificações na área, né, como auditor líder da ISO 27001, né, que é de segurança. Eu fiz a trilha de certificação do DPO, da Exim, e outras certificações aí na área de gestão de projetos, framework de melhores práticas aí, de gestão de serviços, né, de planos estratégicos de tecnologia, e algumas certificações também na área de infraestrutura, né, onde a gente já desenvolve um trabalho aí de infraestrutura e segurança de informação há mais de 20 anos aí. Mas falando um pouco desse processo, né, de adequação à LGPD, e como é que a gente consegue realmente entender o que deve ser feito para contratar esse serviço da melhor maneira possível, tá? Começando aqui a desmistificar as fases, né, desse projeto. Eu digo projeto porque ele tem que ter uma data de início e término, né, em relação, inclusive, à vigência lá das sanções da lei. Mas, ao final, esse projeto entrega um programa que precisa ser mantido. Acho que o Adriano teve um probleminha no link. Marcos, vou passar para ti enquanto ele retorna. Ok. Bom, pessoal, acho que tivemos um probleminha aí com o link de Adriano, acontece, né? Voltei. Acho que eu voltei. Pronto. Deixa eu lhe colocar online aqui novamente. Pode seguir. Coisas da tecnologia, né? Então, como eu estava falando, tá? Depois que o projeto de implantação acaba, o sistema de gestão de privacidade começa a funcionar e a gente precisa mantê-lo, né? E aí a gente vê aqui as fases, né, que a gente divide para fazer essa adequação, e é bom que todo mundo entenda, né?
para ter um bom projeto de adequação, primeiro eu tenho que ter um bom diagnóstico, né? Então eu preciso entender onde os dados pessoais estão dentro da empresa, quais são os fluxos que eles seguem entre os setores e principalmente para onde eles são enviados aí para os operadores externos, né? Então, esse fluxo aqui dividido em duas fases, a gente faz o diagnóstico e depois a gente faz a implantação, né, com base em tudo aquilo que a gente detectou. Ele precisa ser seguido. Claro que a gente vai chegar num momento, a gente acredita que nós não estamos nesse momento ainda, mas em breve estaremos, em que a gente não vai ter mais tempo de fazer a condução desse projeto dividido em duas fases, como a gente está fazendo aqui, né, separadamente. Então, se a gente deixar o tempo passar e a gente chegar mais perto lá da data de vigência das sanções, talvez a gente tenha que fazer uma execução ágil, né, onde a gente vá detectando as inconformidades e já corrigindo, né, ao mesmo tempo, tá? Então, isso é uma coisa que certamente vai acontecer para quem não se movimentar a partir de agora. Para fazer o projeto, para você contratar o projeto, a gente entende que existem 3 grandes pilares aí que precisam ser trabalhados. A própria legislação, né, como a doutora Mila falou, então tem vários aspectos da lei que precisam ser validados juridicamente dentro do modelo de negócio. A parte de processos de negócio, porque a gente precisa entender os fluxos de dados, né, como eles se movimentam e se aquelas informações são realmente necessárias, né? A gente tem aí o princípio da minimização, né, onde a gente vai hospedar, a gente vai tratar a menor quantidade de dados possíveis, né, com base nas finalidades que a gente acordou com os titulares, e toda a parte de segurança da informação, né? A gente tem uma estatística, tá, pessoal, que grande parte das sanções que as empresas sofreram na Europa, elas estão muito mais relacionadas a vazamento de dados do que a descumprimentos de tópicos específicos da lei, né, da GDPR, no caso, que não foram cumpridos, tá? Então, a gente precisa ter um controle de segurança muito grande dentro da nossa empresa, tá? E aí, estão aí as duas fases, tá? Diagnóstico e implantação. É bom a gente atentar, tá? Que a gente fala, né, que esse é o mundo ideal, né? A gente tem sempre que trabalhar com o ideal e o possível. E eu dou sempre esse exemplo, né, que é um exemplo bem didático para a gente entender por que é dividido assim. Quando a gente vai no médico e a gente tem algum problema de saúde, o médico não sai receitando uma série de remédios e procedimentos para curar a nossa doença, né? Ele precisa primeiro fazer exames, esses exames seriam os diagnósticos, né? A partir daí ele vai dimensionar o remédio ou o procedimento que será feito. Então aqui é a mesma coisa. Então tem muita gente aí colocando uma proposta já para fazer o diagnóstico e a implantação, e a gente sabe que existe uma estimativa arriscada, né, quando você trata desse jeito, porque como eu não conheço a empresa, como é que eu vou dizer o esforço da adequação? A gente tem clientes aqui, por exemplo, que a gente tem trabalhado, que tem, por exemplo, 37 sistemas dentro da empresa. Cada um desses sistemas gerencia partes dos modelos de negócio dessas empresas com inúmeros dados pessoais e dados pessoais sensíveis aí, espalhados entre os setores. Então, como é que eu posso fazer uma adequação analisando todos esses processos e todos esses sistemas se eu nem conheço o funcionamento desses sistemas? Está claro que isso é um problema que precisa ser conhecido primeiro, né, para que depois a gente possa fazer isso. Então, vamos lá. Falando dessa fase de diagnóstico, tá, pessoal, que é a primeira fase. O que a gente notou? O diagnóstico, a gente divide ele em 3 grandes partes. Descoberta dos dados, porque a gente não sabe exatamente onde eles estão. Mapeamento, né, que é depois que eu descubro, eu vou detalhar como eles andam entre os setores e entre os meus parceiros de negócio. E controle. Controle, né, desculpe, são as ações que eu vou executar para garantir essa conformidade. Então, essas 3 fases a gente vai detalhar para vocês, e o que vocês vão entender no final? Quem mais conhece os dados são os próprios colaboradores, né? Toda vez que a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai passar por um momento de entrevista, análise de processo. A consultoria que está chegando para fazer esse trabalho, ela conhece muito menos o fluxo do que os próprios colaboradores. Então, é importante a participação, né, desses colaboradores em todo o processo. Ainda hoje de manhã, nós estávamos em um cliente fazendo uma apresentação, né, de uma proposta para esse projeto, e o gestor de TI falou assim, eu estou muito preocupado porque eu sou gestor de TI e na semana que está o cronograma para iniciar, eu não tenho disponibilidade, vai ficar muito apertado para mim, eu não sei como é que eu vou conseguir acompanhar o projeto como um todo. E a gente estava informando para ele, né, amigo, esse projeto ele não é só da TI, né? Então, assim, eu não vou ter que ter agenda só com a TI, eu vou ter que ter agenda com todos os setores, porque eu vou precisar identificar os dados dentro de todos os setores da empresa, né? Então, essa fase de descoberta, a gente vai
discutir um pouquinho aqui como é que essas fases são trabalhadas para vocês entenderem, tá? Primeiro passo, o que a gente faz? A gente cria o Canvas da engenharia do negócio. É o Canvas BMG, né, que acho que todo mundo conhece. É um artefato que mapeia quem são os clientes da empresa, quem são os seus parceiros-chave, né, quais são as principais atividades. Isso aqui é como se fosse uma ultrassonografia no nível mais alto da empresa como um todo. Depois disso, a gente vai mapear os macroprocessos. Então, tem empresas que têm apenas um macroprocesso, tem empresa que tem vários, né? Então, por exemplo, imagine que você está fazendo o trabalho de adequação dentro de uma universidade, e a universidade, dentro dela, ela tem um hospital para medicina veterinária, ela tem uma clínica odontológica, ela tem parcerias com empresas da área de saúde. Então, cada modelo de negócio desse vai ter um macroprocesso diferente, que é como o serviço ou produto ofertado funciona, passando pelos setores em um nível mais alto de abstração, né? Isso é importantíssimo para a gente poder entender o tamanho do problema aí, né, que a gente vai resolver. Depois disso, tá? Depois que a gente analisa o Canvas da empresa, a gente vai tentar entender a rota dos dados, né? E aí a rota dos dados é composta pelos titulares, né? Ou seja, de quem são os dados que eu estou tratando, a origem desses dados, de onde esses dados vêm, onde eu armazeno, né? A gente vai ver que eu tenho várias fontes de armazenamento aí dentro e fora da empresa, como eu uso esses dados, né? Como eles são usados pelas pessoas, pelos processos de negócio, e para quem eu transfiro esses dados, né? Então, eu tenho dados que podem ser transferidos para assessoria jurídica, assessoria contábil, o próprio governo, né? Filiais, a depender do seu modelo de negócio, transferências internacionais, né? Que existem regras pré-definidas na legislação também que a gente tem que acompanhar detalhadamente. E aí nós criamos um modelo de trabalho que é o Canvas LGPD, tá? Esse Canvas é um artefato onde a gente, de forma colaborativa, reúne todos os participantes para que a gente possa fazer esse primeiro levantamento de dados, que é a ponta do iceberg aí de onde estão as informações, né? Lembrando aí que Marcos já nos informou no início, né, que os dados podem estar em meios físicos ou digitais, e normalmente, quando eu pego uma ferramenta, por exemplo, de Data Loss Prevention, né, aquelas ferramentas que escaneiam a rede para descobrir onde estão as informações, os dados que estão em meios físicos, eles passam despercebidos, né? Então, os dados que estão fora da empresa, por exemplo, quando eu escaneio a rede, eu não encontro. Então, esse Canvas com esse workshop ajuda a fazer esse primeiro levantamento. Aí são algumas fotos reais, né, de clientes nossos. O que aconteceu é que com a pandemia, né, a gente não pôde mais se aglomerar, né, para fazer esse trabalho. E aí nós adotamos algumas soluções online, onde a gente consegue fazer a criação desse Canvas de forma colaborativa e virtual, com várias pessoas ao mesmo tempo, arrastando post-its digitais, fazendo o link, né, dos fluxos. Observe que esses fluxos, ele tem um Bzinho aqui, tá vendo? Relacionado à base legal de tratamento, né? B5 é base contratual, B1 é base de consentimento. Então, no próprio fluxo, a gente está tentando mapear também, né, essa questão de quais são as bases legais que estão sendo utilizadas. Claro que isso tem que ser validado com o jurídico, né? Juntamente com o jurídico da consultoria e assessoria jurídica interna também. A gente vai fazer entrevistas, tá, pessoal? Então, quando esse Canvas é preenchido, a gente inicia o processo de entrevistas com os colaboradores. E aí, algumas dicas para entrevista, que são dicas de ouro, né? Garanto que a validação do todo o material que você criou lá no workshop do Canvas foi feita com gestores e pessoas que realizam atividade no dia a dia, né? Porque às vezes o gestor tem uma visão distorcida do processo, como ele é executado na prática, né? A entrevista a gente divide em 3 partes, né? Então, entendimento desse Canvas, onde eu registrei todos os dados pessoais no artefato. Eu preencho um Canvas do processo, que é uma segunda ferramenta que a gente criou aqui para registrar informações adicionais, e eu tenho uma planilha de mapeamento de dados. Claro que existem aí, pessoal, milhares de soluções no mercado, né, que a gente vai fazer o catálogo do inventário de dados sem usar planilhas, mas para a gente que está pensando em resolver de forma rápida e de certa forma econômica também, porque as ferramentas são extremamente caras, né, usar uma planilha inicialmente ajuda bastante, né, no entendimento. E aí algumas perguntas-chave, né, que a gente faz na hora de preencher esse Canvas, né? Como os dados são recebidos, né? Os dados se referem a quantos titulares aproximadamente. A gente sabe que tem a questão da proporcionalidade nas sanções, né? Através de quais softwares os dados são manipulados, os dados ficam armazenados aonde, por quanto tempo, né? Que é a questão da retenção, porque aquele dado que eu não precisar mais, eu vou ter que abrir mão dele.
Os setores que têm acesso à informação, como é que os dados são descartados, isso é um ponto muito crítico, tá? As empresas não possuem procedimento de descarte seguro dos dados, então a gente tem que validar como esse ciclo de vida está funcionando até o descarte. Para quem os dados são enviados fora da empresa, se esses destinatários externos possuem contrato, né, eu não vou nem questionar se esses contratos possuem cláusulas de adequação ao LGPD, porque normalmente não tem, né? Então, assim, até hoje, todos os clientes que a gente pegou, nenhum deles estavam ajustados lá para a questão de responsabilidade solidária, né, questão de auditoria dentro do ambiente do cliente. E os riscos, né? Quais riscos existem no tratamento? Então, algumas perguntas-chave aí que a gente usa para preencher esse Canvas. No final, a gente criou esse outro artefato, que é o Canvas do processo. Então, aqui a gente registra, por exemplo, qual é o setor, né, que está sendo mapeado. Eu tenho um campo ali falando da... Espera aí que minha apresentação aqui deu um probleminha. Deixa eu voltar com ela aqui. A gente sempre tem que passar por essas situações tecnológicas, né, no meio da apresentação. O PowerPoint fechou inesperadamente, pessoal. Um minutinho só que eu vou recarregar ele aqui. Deixa eu botar aqui exatamente no slide que nós estávamos. Vamos lá, está de volta. Então, como eu falei, né, a gente vai colocar aqui as informações de qual setor eu estou mapeando, a questão da finalidade, né, então essa construtora aí que a doutora Mila falou, a multa foi porque a finalidade do tratamento do dado foi desviada, né, então ele tinha uma finalidade e usou para outra, né, descrição do fluxo, quais são os dados pessoais, quais são os dados pessoais sensíveis, se tem dados de crianças e adolescentes, transferência internacional, base legal, ou seja, uma série de informações, tá, que a gente tem que colocar aí para que o mapeamento seja feito corretamente, tá? E aí, a nossa planilha de mapeamento de dados, ou se você está utilizando alguma solução de apoio ao processo de adequação ao LGPD, tem esses principais campos, né, como os mais importantes para o entendimento dos fluxos, né? Primeira coisa, tá? Toda vez que a gente faz o detalhamento do dado pessoal, a gente associa ele a um processo de negócio. Isso é importantíssimo, né? Porque a empresa funciona através de processos. Então, não adianta eu ter uma planilha cheia de coluna com os dados desconectados lá, porque isso depois vai me atrapalhar na hora de eu entender alguma mudança ou algum incidente que tenha acontecido no ambiente. Então, eu tenho que ter o processo e, a partir do processo, eu vou detalhar todos esses outros dados que estão aqui. A planilha, ela vai ser usada depois, tá? Para plugar uma ferramenta de dashboard, né? E a gente vai criar um painel de controle de tudo que está acontecendo, inclusive as ações que vão ser planejadas para que o processo de adequação aconteça no tempo desejado, tá? Então, essa planilha ela é muito rica por conta disso. Existem vários modelos aí na internet, e se vocês quiserem depois, mandam um e-mail, uma mensagem que a gente pode disponibilizar para vocês. Um ponto extremamente importante, tá? A gente desenha o processo, essa ferramenta é uma ferramenta free, né, chamada Visage, eu acho que a maioria das pessoas conhece. É uma ferramenta onde eu desenho cada atividade do processo, eu coloco uma raia dizendo quem é o ator, tá vendo? E eu tenho aqui uma outra piscina representando uma entidade externa, né? Um operador aí que eu deleguei esse tratamento. Todas aquelas caixinhas que tiverem dado pessoal, a gente sinaliza em amarelo. Todas aquelas que tiverem dado pessoal sensível, a gente sinaliza em vermelho. Então, observe, gente, que a empresa que já tem esse processo mapeado, né? A empresa que já evoluiu no mapeamento dos seus processos internos, ela vai estar anos-luz na frente aí, e ela pode usar isso como barganha até para economizar o valor que a consultoria vai cobrar para fazer a implantação. Então, são dois pontos que a gente destaca que ajudam bastante a baratear o processo de adequação ao LGPD. O primeiro deles é se ela já tem o mapeamento dos processos. Claro que quando o processo foi mapeado, ele não foi mapeado na ótica do dado pessoal, né? Ele foi mapeado normalmente na ótica da eficiência e melhoria processual, mas já ajuda a entender os fluxos. E a empresa que já tem uma certificação, por exemplo, como a ISO 27000, né, que é na área de segurança, ou ela já fez auditorias de segurança. Né? Então, grande parte dos controles aí descritos na lei são atendidos com essas duas áreas aí. A gente vai fazer análise nos sistemas computacionais, tá? Então, isso é um ponto crítico. A gente está vendo uma grande quantidade de clientes se movimentando rapidamente em relação da busca do compliance com a legislação, mas ela utiliza, por exemplo, softwares de terceiros, RPs, por exemplo, né, que são softwares de gestão,
e esses fornecedores não estão se movimentando na mesma velocidade. Então, a gente tem um problema, né? Porque como é que eu posso dizer que eu estou aderente ao que a lei exige, se o software que eu uso para gerenciar os dados pessoais não está? Então, a gente precisa fazer uma notificação formal para esses fornecedores e garantir que eles estão realmente andando no prazo desejado. É importante ter também esse mapeamento aqui, tá? Dos processos de negócio com as aplicações que são usadas e os itens de infraestrutura e tecnologia. Então, assim, eu sei claramente se um determinado servidor for comprometido, por exemplo, através de um incidente de segurança, quais processos são comprometidos em consequência e quais dados pessoais estão dentro desse processo. Daí a importância que eu falei lá atrás, tá? Na planilha de mapeamento de dados, eu saber cada dado em relação a cada processo, né? Porque agora eu tenho que fazer todo esse entendimento aí do fluxo até para fazer a famosa notificação, né? A NPD, a depender do risco, né? Que esse incidente tenha trazido aos dados pessoais ou até o próprio titular de dados, como a legislação fala. Então, a gente faz aí uma auditoria em relação a ISO 27000, né? Que é a norma de segurança da informação que a gente falou. Então, tem vários pontos, né, que são descritos na norma, e é importante checá-los. A gente tem uma norma nova que foi criada no ano passado, né, que é a ISO 27701. É uma norma referente à privacidade de dados, ela é bem específica, tá? Então, alguns controles dessa norma devem ser checados também, porque ajuda a gente garantir, né, que a gente está seguindo as melhores práticas aí. E um ponto importante, né, como eu tinha falado para vocês, que grande parte dos incidentes das sanções está relacionada a incidente de segurança, eu preciso ter uma análise de vulnerabilidade no meu ambiente de tecnologia, né? Então, a gente vai ver que, normalmente, quando a gente tem alguma invasão, algum ataque, é algum sistema que está desatualizado, algum patch de correção, por exemplo, da Microsoft, que não foi aplicado em um servidor. Então, eu tenho que ter uma análise de vulnerabilidade completa do meu ambiente, né, para garantir que eu estou com todas as portas fechadas. Outro ponto importante no diagnóstico, análise das políticas, regulamentos e contratos, a gente já falou sobre isso, tá? É importante a gente falar que todos os contratos precisam ter cláusulas específicas aí para garantir essa responsabilidade solidária com os operadores, garantir essa transparência com os funcionários, né, com os colaboradores. Então, importantíssimo a gente ter essa revisão dos contratos. Alguns processos vão ter que mudar a forma como eles trabalham, né, porque juridicamente eu estaria contra a lei, então eu tenho que fazer análise jurídica nos processos de negócio, por isso que é interessante a gente ter esse processo. Um exemplo disso, a gente tinha uma clínica que fazia o reconhecimento facial do colaborador, né, quando ele entrava no seu ambiente de trabalho, e ela já armazenava essa imagem para depois solicitar o consentimento, né, do uso da imagem dele, depois que o cara já foi filmado e a imagem dele já foi registrada no banco de dados. Então, esse processo está funcionando de forma errada, a gente precisa modificar esse processo, né? Então, é importantíssimo. Todas essas ações, gente, que a gente catalogar, a gente vai fazer uma análise de risco, né, para saber de tudo que eu estou levantando, o que é mais crítico, né, para que eu possa priorizar esses riscos e eu possa saber aqueles riscos que tiverem o resultado da sua exposição, né, que é uma multiplicação aí do impacto pela probabilidade dele acontecer, gera uma nota, e essa nota pode cair na área vermelha, na área amarela ou na área verde. Então, aqueles riscos que caírem na área vermelha vão ser tratados prioritariamente, aqueles que forem na área amarela eu tenho um tempinho a mais para cuidar, e aqueles que forem na área verde eu posso ver com mais calma, né? Claro, ninguém tem tempo, braço e nem dinheiro para fazer tudo ao mesmo tempo, eu preciso fazer essa priorização. Eu preciso definir controles, e o que a gente chama de controles são medidas que eu vou executar para reduzir a possibilidade ou a probabilidade de que um desses riscos se materialize, né, e aí eu possa ter uma sanção lá na frente. A gente gosta de fazer uma classificação simples, tá, e dizer que o controle ele pode ser um controle de segurança ou um controle jurídico, né, a depender do que eu estou analisando. E aí você tem exemplos, né, eu preciso ter uma política de privacidade no meu site, explicando o que eu faço com os dados dos titulares que eu estou tratando. Isso é claramente jurídico, né. Eu preciso ter um sistema para gerenciar os incidentes de segurança que aconteceram, para, a partir daí, o meu comitê de privacidade analisar, junto com o DPO, qual é a deliberação que deve ser feita em relação à legislação. Então, isso tem um cunho aí de segurança, mas também precisa de uma análise jurídica. Então, para facilitar, a gente criou 2 categorias e uma dica também importante, tá? Eu preciso de um comitê de privacidade. Esse comitê,
vai ter os gestores das principais áreas onde os dados pessoais transitam, o jurídico, a tecnologia, o marketing, o RH, e as decisões precisam ser deliberadas por esse comitê. É importante não achar que ter a figura do DPO apenas vai resolver todos os problemas, né? Até porque o DPO não tem como entender de todas as áreas. Então, eu preciso de um sistema de gestão de incidentes, né? A gente vê lá no texto da lei que o ônus da prova é do controlador, né? Então, eu preciso ter como provar que uma determinada solicitação foi feita em uma determinada data e hora, e eu vou ter um prazo descrito lá na lei para que eu possa responder formalmente a essa solicitação. Então, eu tenho que ter um sistema que gerencie tudo isso, né? Então, colocar esse sistema disponível, né, para os seus titulares de dados, sejam eles clientes ou colaboradores, é de extrema importância. Depois que a gente compila todas essas informações, né, vai ter um monte de plano de ação para ser feito, e aí é um ponto interessante para quem está contratando esse serviço, tá, gente? Grande parte do que vai ser levantado pode ser feito tanto pela equipe de TI interna, então, por exemplo, se eu levantei pontos de atualização de sistemas, uma consultoria externa não é tão indicada para fazer isso como a própria equipe de TI, que conhece detalhadamente isso. Então, a própria equipe de TI pode assumir esses planos de ação. Algumas mudanças em contratos, em termos de uso, em políticas, podem ser feitas pelo próprio setor jurídico do cliente, né, com orientação até da própria consultoria, mas só esses 2 pontos que eu falei aí, tá? Correções na área de tecnologia e modificações em documentos, por exemplo, através do jurídico. Se você tem uma equipe interna que consegue fazer isso, você já reduz bastante o custo da contratação dessa consultoria, tá? Da mesma forma que se você tem uma equipe capaz de fazer esse mapeamento inicial dos processos, talvez grande parte do esforço de entendimento esteja aí nessa fase de mapeamento e detalhe dos processos, tá? Então é importante que a gente faça isso. Esse dashboard aqui a gente utiliza a OKS, tá, pessoal? Que é a metodologia aí de gestão ágil, e a gente coloca, né, os objetivos, isso aqui é negociado juntamente com o cliente. Para cada objetivo eu tenho os planos de ação, planejado e realizado. À medida que os planos de ação são executados, eu tenho aqui, ó, a compilação no meu programa de privacidade inteiro. Então, eu sei exatamente quando o meu programa vai estar pronto, eu tenho lá o planejado, aqui eu tenho o realizado, e eu sei exatamente, inclusive fazendo filtros por setor, quem são os setores que estão no prazo com as suas ações, quem são os setores que estão mais atrasados. Então, essa é uma forma que a gente tem de dar uma visibilidade para todos, né, de como andam aí as ações. Então, esse aí é um dashboardzinho do diagnóstico, né, que a gente faz também com todo o inventário de dados, né, e a gente explica lá quantos são os processos que a gente identificou, quais são os riscos, quantos controles serão aplicados, o percentual de dados pessoais sensíveis nos processos, internacionalização, né, dados de adolescentes e de crianças, número de operadores. Então, todas essas informações ajudam a gente ter essa visibilidade gráfica de como os dados estão dentro da empresa, né? Isso aqui seria o resultado do exame médico, né? Como eu falei lá no início, que o médico vai fazer uma série de exames, isso aqui seria esse exame impresso. Com isso, a gente acaba a fase de diagnóstico, tá, gente? E aí vai entrar a implantação. Aí, o que a gente faz quando a gente divide em fase 1, fase 2, diagnóstico e implantação? Agora que eu tenho todas as ações que precisam ser executadas, eu vou negociar com a minha consultoria quem vai fazer o quê. Lembre-se que eu falei lá que aquelas ações que eu puder fazer com minha própria TI interna ou com o meu próprio setor jurídico vai reduzir o custo dessa fase de implantação que eu estou contratando com a consultoria. Tranquilo? Então, isso é extremamente importante deixar claro o papel de cada um para esses planos de ação que a gente tem. Coisas que eu vou ter que fazer, ajustar os processos, né? Então, alguns processos, como aquele que eu falei lá da clínica, que já armazenava a imagem antes de pedir o consentimento, eu vou precisar mudar a forma como isso acontece. Eu vou ter que criar processos novos, né? Então, a gente sabe lá, a doutora Mila falou aí dos 10 direitos do titular, né? Até então, ninguém se preocupava em como atender essas solicitações dos direitos de titulares. Agora eu preciso. Então, quando alguém solicitar, por onde vai solicitar? Eu vou ter um formulário no meu site, eu vou ter um e-mail. Quando essa solicitação chega, quem recebe, quem trata. Então, esses novos processos aí serão obrigatoriamente criados, tá? Por conta dessas modificações que a lei causa dentro do ambiente empresarial, tá? Realizar as adequações jurídicas no processo, como a gente falou, né? Capacitar a equipe, gente, isso é extremamente importante, tá? Eu acho que eu não falei no início, mas quando a gente faz aquele primeiro workshop lá para fazer o levantamento dos dados, a gente investe entre 1 e 2 horas no início para capacitar todo mundo em relação aos pontos críticos da lei, né? Porque a gente precisa que todo mundo esteja na mesma página, engajado, entendendo a importância desse projeto.
A gente tem notado que a grande barreira para o projeto dar certo é essa quebra da cultura das pessoas, né, e não entender para que isso está sendo feito, por que alguém tem que vir aqui me entrevistar, tal. Então, a capacitação desde o início lá no workshop e depois ajuda bastante a resolver esse problema cultural. Lembrar, tá, que se a gente vai ter um DPO que ele é interno, eu preciso capacitar esse DPO, né? Se eu tenho aí pessoas que tratam dados pessoais aí durante todo o dia, eu preciso capacitar a forma como eles recebem e armazenam esses dados. Depois eu vou ter que fazer a implantação dos controles jurídicos de segurança, né, como a gente viu. Então, tudo aquilo que foi planejado vai ser executado. Para aquela empresa que não tem um sistema de gestão de incidentes, a gente vai ter que colocar uma ferramenta lá para fazer essa função. Hoje existem ferramentas até gratuitas no mercado aí que a gente pode dar todo o apoio para customizar e deixar isso tudo pronto, funcionando. A gente cria um site interno, tá, com toda a documentação. Isso é legal, porque a gente sabe que o dado e-mail físico, ele é muito difícil de ser protegido, né? Se alguém pegar, por exemplo, um documento e eu não tiver uma câmera filmando, ninguém sabe quem pegou, porque não tem log, não tem registro. Então, todo o material que a gente cria, isso é uma coisa legal para que você exija da consultoria que você está contratando esse trabalho, vai ser entregue em meio digital. Então, a gente cria um site interno com um software livre também, onde a gente cria indexações para pesquisar sobre determinados temas, documentos, templates, tudo isso fica armazenado nesse site. E esse site normalmente é mantido aí pelo bom e velho DPO, né? Então, o DPO ele tem uma atuação muito forte nesse momento, né? Para que ele possa dar todo o apoio nessa parte de comunicação entre a NPD, os titulares e a própria empresa. Bom, gente, de forma geral, eu sei que eu terminei indo um pouquinho rápido aqui, eu estou preocupado com o horário, né? Porque eu sei que daqui a pouco dá 18 horas e todo mundo está tendo que ir para o terceiro turno da vida. Mas foi isso que a gente quis mostrar para vocês, como esse processo, né, deve acontecer. Só para finalizar, tá, a gente compilou tudo isso que eu falei aqui hoje, a gente compilou em um curso, tá? Então, criamos esse curso online, tá nesse site aí, canvaslgpd.com.br, e nesse curso a gente criou algumas videoaulas descrevendo detalhadamente como cada uma dessas ações deve ser feitas. A gente criou uma empresa baseada em fatos reais, e a gente tem atividades práticas lá, a nossa equipe de retaguarda aqui dá todo o apoio para que isso aconteça. A gente tem algumas empresas que estão contratando o curso para que elas mesmas toquem o processo de adequação internamente, né? Então, como a gente está falando aqui em como contratar, né, e como executar um projeto, a gente viu aí várias formas que a gente tem de tentar economizar o valor que as consultorias estão cobrando aí para fazer toda essa implantação. E a parte de capacitação interna, eu acho que é uma coisa que ajuda bastante, né? Porque está todo mundo consciente de todo o trabalho que tem que ser feito. Era isso, gente. Acho que agora vamos para as perguntas, né, Marcos? Isso mesmo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Mila, que falou antes aí. Obrigado a todos mais uma vez aí pela participação. Muitas perguntas aqui. Vamos fazer o possível aí para responder todas elas, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui as perguntas. A primeira vai para Adriano. Adriano, quais as vantagens e desvantagens de termos um DPO interno ou contratar como serviço? Essa pergunta é muito boa, né? Ela está ecoando na cabeça de todos os empresários agora. Como a legislação ela foi alterada, né? No início lá, o texto tinha lá, né, que o DPO, o encarregado de dados, né, na nossa LGPD, ele era uma pessoa natural, né? E aí o natural foi vedado, né? Então agora pode ser uma pessoa física ou jurídica. E as empresas estão tendo que decidir, né, se elege alguém do seu próprio quadro de funcionários para assumir essa função ou contrata uma empresa para fazer isso. A gente já teve alguns problemas, né, com a definição de colaboradores internos como encarregado de dados, né? A gente teve uma multa aí recente também na Europa de uma pessoa que era o head de compliance, né? E ele foi eleito de PO e aí foi determinado um conflito de interesses, né? Porque o compliance tem que checar algo que o DPO deveria recomendar. Então, o que a gente sugere, né? É muito difícil, às vezes, a empresa ter uma pessoa com tantos conhecimentos, né, já que é uma área multidisciplinar que o DPO tem que ter, e com tempo suficiente para, além das atividades que ele já desempenha, também ser DPO. Se você, na sua empresa, tem uma pessoa com essa capacidade, né, com esses conhecimentos, e com tempo, talvez ele seja excelente como DPO, porque ele já conhece o modelo de negócio, né, então é muito mais fácil ele atuar. Porém, se ele não tem tempo e não tem
reconhecimento, ter uma empresa externa fazendo isso ajuda bastante a ter alguém que não é apenas uma pessoa, né? Normalmente a gente disponibiliza um pool de profissionais para atuar como DPO as a Service. Então lá a gente tem pessoas que são especialistas em segurança, na área jurídica, em processos de negócio, e o custo da contratação termina sendo rateado. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas existem pesquisas aí mirabolantes rolando sobre salários de DPO, né, no Brasil e na Europa, e a gente está vendo salários aí astronômicos, né? Então, assim, talvez ter o DPO como um serviço ajuda a ratear o custo da contratação com várias empresas, né? Porque talvez nesse início eu não tenha necessidade de ter um DPO alocado 44 horas por semana dentro da sua empresa, né? Então, isso aí vai muito de cada empresa, né? Bom, Adriano, obrigado aí pela resposta. Vamos a mais uma pergunta aqui. Eu acho que vou passar essa aqui para a Mila. Mila, acaso eu sofra um assédio comercial por parte de uma empresa que eu nunca autorizei, eu compartilhei meus dados, como é que eu devo agir para me proteger? Essa pergunta é bem interessante, né? Como o exemplo que a gente trouxe na apresentação do Adriano, que o Adriano colocou em apresentação e que eu falei, como que, se você se sentir de alguma maneira prejudicado, a quem você precisa procurar, né? De fato, a gente não tem para onde fugir, né, gente? O advogado não tem jeito, vocês precisam encontrar algum especialista em proteção de dados que vai te ajudar a conduzir ali, entender se você de fato tem provas suficientes, se você de fato tem como comprovar aquilo que você está dizendo, para que também você não sofra um indeferimento lá na frente. Então, procura um especialista, isso é importante, para analisar o que porventura venha a acontecer, tá? E do outro lado, né, acho que vale a pena também um reforço aqui para os empresários que estão nos assistindo, que eles se munam também de provas e de, inclusive, registros que são exigidos por lei, que chama relatório de impacto, de PIA, tudo isso muito registrado, de fato com contratos revisados em solidariedade, constando a solidariedade do controlador, do operador. Eu acho que isso tudo ajuda na proporcionalidade de uma possível pena, de uma possível indenização, e também mostra o seu empenho em se manter compliant com essa legislação, e acaba, sem dúvida, minorando alguma sanção que venha a surgir aí quando for analisada a questão da empresa, tá? Acho que tem esses dois lados da moeda que valem falar. Obrigado, Mila. Eu vou soltar logo aqui mais duas perguntas para a gente tentar acelerar. Uma é bem fácil, né, Adriano? Eu acho que vai responder aí. Estão perguntando aqui se os slides serão compartilhados, tá? Essa é uma. E a outra é que aí fica à vontade, ou Adriano, ou Mila, ou ambos, né? Como fica a LGPD para os órgãos públicos, ou como se dá a LGPD para os órgãos públicos? Pelo menos é isso que eu consegui entender aqui da pergunta. Quer começar, Adriano? Eu falo primeiro. Tá com você. Eu vou falar só, eu vou responder a pergunta mais fácil, tá? Os slides vão ser disponibilizados, tá, pessoal? E vou passar a palavra para a Mila falar um pouquinho aí da questão da LGPD nos órgãos governamentais. Vamos lá. Excelente. Veja só, gente, o tratamento por lei e as exigências por lei, a tela veio para mim agora. O tratamento por lei e as exigências por lei, elas são as mesmas, tanto para os órgãos públicos quanto entidades privadas, tá bom? Então, tudo que uma entidade privada precisar se adequar, é ideal que o órgão público também se adeque. No entanto, eu cheguei a citar na minha apresentação de que não é uma receita pronta.
Então, é claro, precisa ser analisado qual é o órgão público, qual é a atuação, como que é feito o ciclo de vida e a coleta dos dados. Inclusive, o Adriano ilustrou na sua apresentação um esquema onde ele mostrou, né, como que se dá as planilhas que demonstram onde que ficam os dados, quais são esses dados, são sensíveis ou não, são de menores de idade ou não. É necessário analisar absolutamente tudo, para que daí consiga-se, depois desse diagnóstico, dessa leitura, consiga-se entender qual que será o foco. Por exemplo, existem algumas empresas que já têm um padrão de segurança da informação interessante. No entanto, os contratos jurídicos estão completamente desatualizados ou até mesmo não existe registro de contratos e termos de uso, de política de privacidade no site da empresa. Isso é gravíssimo e isso é importante que seja observado, né? O que você precisa fazer primeiro? É necessário essa conversa entre um profissional da área jurídica e um profissional da área de segurança para entender qual que será a primeira etapa, entende? Porque às vezes a empresa ela já tem uma preparação de segurança interessante, precisa inicialmente dar um start em outras áreas do jurídico para depois voltar para a segurança. Afinal de contas, acho que até o Adriano citou, e é muito importante, é um trabalho contínuo, é só o começo, vai precisar ser instalada uma governança e um compliance na sequência dessa implementação. Isso que está acontecendo agora, esse buzz inteiro sobre o assunto, é apenas o começo, é um aculturamento, como eu falei mais cedo. Excelente, Mila, obrigado aí pela resposta. Vamos aqui a mais uma pergunta. Vamos para uma pergunta para o Adriano. Depois que todos os requisitos para adequação LGPD são implementados, o que a empresa precisa fazer para manter o funcionamento desses novos sistemas de privacidade? Adriano. É exatamente o que a doutora Mila acabou de falar aí, né? O processo é contínuo, né, gente? Então, assim, a gente implantou o sistema, mas, assim, vale lembrar, né, que grande parte do entendimento da LGPD ainda não está muito claro, né? Porque como a gente não tem a NPD funcionando, a gente não tem jurisprudência no Brasil, né, específica sobre isso, hoje, se uma empresa disser que ela está 100% compliance com a LGPD, ela está mentindo, né? Porque tem uma série de desdobramentos que vão acontecer aí a partir do funcionamento da NPD, onde esse sistema terá que ser modificado, né? A gente vai ter que fazer atualizações, né? Sem contar que, como a gente viu aí, os titulares de dados passam a ter direitos que podem ser solicitados a qualquer momento, existem prazos. Então, assim, eu costumo dizer que, assim como toda empresa, né, ela precisa ter um contador, eu acho que a partir de agora toda empresa vai precisar ter uma área de proteção de dados, vai precisar ter um encarregado, né? A gente não sabe ainda quais serão as flexibilizações que a NPD vai fazer em relação ao tamanho das empresas, né? Porque do jeito que a lei está escrita hoje, todas as pessoas físicas e jurídicas terminam sendo abaladas, né, pelos efeitos da lei. Mas a gente espera que lá na frente existam algumas flexibilizações, mas grande parte das empresas vai estar tendo que manter o sistema funcionando através de uma equipe, né? Talvez não necessariamente dedicada só para isso, como eu falei, né? Ter o comitê de várias áreas, tal. Então são coisas que vão precisar ter continuidade aí para o resto da vida, né? Importante porque isso trata da proteção dos dados pessoais e da governança dos dados de forma geral, né? Bem, pessoal, vamos avançando aqui mais um pouquinho no horário, né? A gente se comprometeu aí até às 18, mas como tem muitas perguntas, vamos responder aqui mais algumas, tá? Então, peço um pouquinho da paciência de vocês aí, mas nesse esforço aqui. Então, uma pergunta aqui que vai para Mila. Qual o impacto prático da ausência de agência reguladora, por exemplo, a ANPD, já devidamente instituída aqui no Brasil? Marcos, excelente. Acho que é importante falar sobre a Agência Nacional e até vou trazer um complemento ao que o Adriano citou. O nome já diz muito. Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei geral.
ainda vão se existir determinadas regulamentações, determinadas diretrizes por setores, porque, veja bem, tem um cliente que é a indústria, eu tenho, tá? O foco maior dessa indústria, gente, é um RH, são os dados ali dos seus funcionários, é o cuidado, de certa maneira, também com a segurança, com os contratos com fornecedores, esse é o maior foco da indústria, por exemplo. No entanto, uma empresa que presta serviços, até mesmo escritórios de advocacia, contabilidade, ou até mesmo uma clínica médica, que eu também tenho no meu escopo e no meu portfólio de clientes, o cuidado é diferente de uma indústria. E, sobretudo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora prevista em lei, ela vai vir a regular, muito provavelmente, cada setor desses em específico que eu citei, inclusive comércio, e-commerce, etc. Então, a gente, claro, eu não quero aqui exercer minha bolinha de cristal e minha futurologia, mas, sem dúvida, o papel dessa agência é de extrema importância para responder alguns dos questionamentos que até nós, advogados, ainda possuem na letra desta lei. Obrigado, Mila. Tem aqui uma pessoa parabenizando aí vocês dois, né, Mila e Adriano, pela exposição. Então, vou agradecer aqui em nome de vocês, depois vocês agradecem também. E fazendo aqui uma pergunta, gostaria de esclarecimento, de saber como se dá a contratação na esfera pública, né, para prefeituras. Eu vou me atrever aqui a responder, no lugar de vocês, dizendo que toda e qualquer necessidade nesse sentido, seja público ou seja privado, né, nesse contexto aí de contratação, vou pedir que faça a gentileza de entrar em contato conosco, os contatos ficaram aí no chat, que teremos o maior prazer de agendar uma conversa com vocês individualmente para entender ali os pormenores do que se trata, se é público, se é privado, enfim, as particularidades, as nuances, e aí sim conseguir responder de forma mais adequada a como proceder essa contratação. Então, respondendo essa aqui, aqui acho que vai para Adriano, né? Qual o nome do software Canvas que você está usando aí para trabalhar colaborativamente? Talvez você já tenha respondido, mas dá aí um reforço. O Canvas, tá? Que a gente criou, tá? Nós da DX criamos o Canvas, tá? Se você entrar lá naquele site canvaslgpd.com.br, tá lá o modelo do Canvas. E para trabalhar de forma online, várias pessoas ao mesmo tempo, a gente está usando, eu devia cobrar os royalties, né, Marcos, aí dessa dica, mas a gente está usando uma ferramenta chamada Miro, M-I-R-O. É uma ferramenta que é freemium, né? Ela tem uma parte gratuita e a partir da quantidade lá de dashboards que você cria, ele limita o uso. Mas quem quiser aí algumas dicas de como usar várias versões dentro da mesma ferramenta gratuita, depois manda uma mensagem para mim aí que eu dou todo o apoio. Obrigado, Adriano. Alguém está me perguntando aqui se está sendo gravado e se vai ser disponibilizado. Está sendo gravado e aí eu vou pedir autorização, né, para não infringir a lei, para o Adriano e para a Mila, para a gente divulgar essa gravação. Se eles autorizarem, vai ser divulgado. Então, respondendo aqui a pergunta da pessoa que quis saber isso. Outra coisa, direcionando aqui a pergunta para ambos, né? Gentileza, digam se há perspectiva de como o DPO será certificado no Brasil. Enfim, perguntando sobre certificação, como é que será certificado, se a Exim continuará fazendo tal certificação e se existem rumores de outro meio, enfim, se tem outra forma de fazer. Talvez Adriano possa nos ajudar com essa. Esse é um ponto importante, tá, gente? A certificação ela não é obrigatória, tá? Então tem muita gente falando de certificação como se fosse algo exigido pela lei. Na verdade, não é, né? Então, certificação é algo que a gente gosta de fazer, porque é um atestado, né, de uma entidade externa, como o Exim, tem várias outras aí, né, que fazem isso também, de que você tem o conhecimento necessário para trabalhar com a legislação, mas, assim, não é obrigatório, tá? Então, a gente tem excelentes profissionais aí que trabalham já há muito tempo e que não se interessaram, né, por essa questão de certificação. Então, eu acho que é um caminho interessante para quem quer ter um selo a mais aí de qualidade, digamos assim, mas não é obrigatório. E hoje a Exim está mais conhecida no Brasil, né, porque ela criou toda essa trilha aí de certificação, e ela é uma entidade internacional também já bem conhecida na área de tecnologia, gestão e tal.
mas certamente existem outras certificações aí, né, como as certificações que a gente tem da CIPP e tal. Então, eu acho que certificação é que nem roupa, né? Cada um usa a que quer. E lembrando que não é obrigatório, tá? Eu acho que é um caminho que você pode escolher ou não, né? Não é nada que a lei exija, né? Obrigado, Adriano. Vamos mais um aqui, avançando mais um pouquinho aí no horário, mas agradeço a interação aí de todos, né, uma excelente interação, então, obrigado mais uma vez. Qual o impacto, acho que eu vou passar isso aqui para a Mila, né? Qual o impacto que as pequenas e médias empresas irão sofrer para arcar com esses custos de assessoria e implantação, visando se adequar a essa nova lei? Mila? É uma pergunta bem abrangente, mas... É excelente, a dúvida é excelente. Eu acho que ela é muito oportuna, porque se vocês lembram bem, eu citei que esse é um ano complexo para que essa lei entre em vigor. É um ano onde as preocupações elas estavam em outras questões empresariais, muitas vezes na garantia do emprego dos seus funcionários. Então, eu entendo bastante essa sua dúvida. E o que é que eu indico que você busque, né? Busque profissionais que trabalhem com precificações por etapa, que de fato entendam o tamanho do seu negócio, que entendam também que as sanções, elas, pela entidade que é a ANPD, elas só vão viger a partir do próximo ano, de agosto de 2021. Então, até lá, qual que vai ser o seu cuidado maior, o seu foco? Primeiro, com aqueles 4 itens que eu citei do front-end: revisão de contratos, inclusão de termos de política de privacidade bem elaborado por um especialista dentro do site, a própria indicação de um encarregado, mas também de um comitê, né, 1, 2, 3 líderes ali, cabeças, que comecem a conversar um pouco sobre isso, que comecem a entender dentro da sua realidade, o que você precisa de fato. Por exemplo, na clínica médica que eu atendo, são 6 funcionários. Então, esses funcionários, o que eles precisam saber de segurança, de engenharia social, que a gente chama, na área de segurança, mas também, que eu faço esse complemento, né, por já trabalhar há muito tempo, hein, Adriano? Eu não entro no seu lado, não, mas a gente conhece, né? Então, a gente acaba que se mistura um pouquinho. Então, são essas necessidades reais. O que você precisa focar? Você precisa evitar ações no Reclame Aqui, ações no PROCON. Na prática, o pequeno e o médio empresário precisa evitar o usuário tentando se valer disso até de má fé. E isso acontece, tá? Então, você precisa aprender e aplicar, na verdade, aplicar as exigências mais urgentes da lei nesse começo. Então, todo o trabalho de segurança pode ser na sequência, e claro, o ideal é que seja em paralelo, mas você precisa entender a sua necessidade, o seu negócio. Acho que esse é o recado que eu dou. A pergunta é muito boa, acho que a gente tem que analisar isso, porque talvez, por você ser um negócio pequeno, você nem colete muitos dados, ou basta você, através, vamos supor, se hoje você coleta um cadastro físico em papel, você deixar o cadastro físico em papel e migrar para um arquivo como o da Google, o G Suite, que é uma plataforma que armazena em cloud, e aí você mantém seus bancos de dados mais seguros, faz formulários online. Então, existem estratégias baratas. Uma assinatura dessa plataforma, ela custa menos de R$50 no mês, a depender do plano. E às vezes você pode fazer sozinho, tem muita informação gratuita. A própria OAB Sergipe faz muitos eventos. Eu tenho pelo menos 2 eventos tratando só da LGPD, dos quais eu sou mediadora dos eventos e trago outros palestrantes, para não ficar só eu falando, né, a chata. Então, eu acabo trazendo outras visões, e acho que isso que é importante. Hoje em dia, vocês têm acesso a muito conteúdo também, não precisa necessariamente contratar alguém direto e gastar muito dinheiro nesse momento, tá? Por outro lado, é importante que você atente-se para isso, não deixe isso passar, porque, de fato, a lei está em vigor desde o dia 18 de setembro e ela precisa, de fato, ter atenção devida, o assunto é sério. Obrigado, Mila.
pelo adiantar da hora, vamos a mais só 2 perguntas aqui, eu prometo a todos, né, agradeço mais uma vez pela grande interação, pelas perguntas, todas elas aqui. Algumas, infelizmente, vão ficar sem resposta aqui ao vivo, mas eu prometo que a gente entre em contato, né, para responder o mais breve possível, mas vamos a mais 2 perguntas, vou canalizar aqui uma para Adriano e a outra para Mila, e assim que vocês concluírem a resposta, a gentileza já façam suas considerações finais, para que a gente possa caminhar aqui para o encerramento, tá? Então, vamos aqui a primeira. Adriano, o que tem dado mais trabalho durante o processo de adequação? A parte jurídica ou a parte relacionada à TI? Eita, que essa pergunta ela é para criar um conflito, né, entre Adriano e Mila aqui agora. Vamos lá. Sempre existe, né, na internet, o povo fala muito sobre essa questão, né, dá mais trabalho para o jurídico, dá mais trabalho para a tecnologia, e existe uma certa disputa, né, entre quem é o grande ator aí dessa área de atuação. Eu costumo dizer, né, eu sempre falo isso em todo cliente que eu vou, tá? O trabalho de adequação LGPD é um trabalho conjunto, né, de toda a empresa. Então, a gente precisa estar com todas as áreas juntas, trabalhando de forma colaborativa, né, para que a gente possa ter o resultado. Não dá para a gente dizer que existe uma fórmula mágica que vai exibir o maior trabalho para um lado ou para o outro. Isso depende muito do modelo de negócio, né? Então, assim, a gente tem encontrado clientes, por exemplo, que tem... A gente está com um cliente agora que é uma fintech e toda a infraestrutura de TI dele está dentro da nuvem, né? Está lá no Google Cloud, por exemplo, e o próprio Google Cloud, por já sofrer os efeitos da GDPR lá da Europa, ele já fez inúmeros ajustes de segurança dentro do ambiente. Então, para um cliente como esse, certamente a parte jurídica vai ser muito mais pesada, né? Porque a parte tecnológica de segurança, ela está totalmente encaminhada aí através de um provedor que é certificado aí para estar atendendo os requisitos da lei. Se você pega um outro cliente, por exemplo, que ele é muito desorganizado, a gente tem visto muito isso, tá? Empresas que são muito grandes, mas que elas não tiveram uma preocupação de estruturar o seu ambiente de tecnologia e segurança, as coisas são muito soltas, tá? Então isso termina tendo um esforço muito grande de correção, né? Então, assim, essa pergunta, eu diria que, como resposta, depende do modelo de negócio, né? Não dá para a gente ter uma fórmula mágica aí que diga que vai ter mais um ou vai ter mais outro. Fazendo as considerações finais, pessoal, queria agradecer aí profundamente a Chipcia pela realização desse evento. Eu acho que a gente precisa cada vez mais ter eventos como esse, né, que juntam várias áreas para discutir, né, os efeitos práticos, né, da lei. Eu acho que a gente está passando por um momento de muito conhecimento, tudo é muito novo, né? A gente precisa se ajudar bastante aí nas dúvidas que a gente tenha. A gente tem prazos aí a serem cumpridos, né? Então, para empresas que ainda não começaram a arregaçar as mangas e fazer esse dever de casa, por favor, fiquem atentos, né? Como a gente falou no início aí, já temos sanções fazendo referências a artigos aí da LGPD. Existe um medo, né? Que com o início aí das sanções, grande parte de processos aí desaguem, né? No nosso sistema aí de ANPD e até o sistema judiciário como um todo. Então, a gente precisa fazer o dever de casa, deixar tudo funcionando. Não dá para dizer que vai estar compliance, né, até o dia 1º de agosto de 2021, mas como a lei usa o conceito de boa-fé e medidas técnicas e administrativas previamente tomadas para que a segurança aumente, a gente não quer ser negligente, né, lá na frente. Então, a dica que eu dou é para todo mundo começar de alguma forma a fazer esse processo de adequação. Acho que a doutora Mila já deu dicas excelentes, né, de como você colocar o contato do DPO no site, como você ter uma política de privacidade. São, assim, as primeiras coisas, né, que a gente vai ter que fazer para garantir que a gente está minimizando o risco de ter uma sanção lá na frente. Obrigado a todos, viu? Marcos, obrigado. Mila, obrigado aí. Foi muito bom essa discussão com vocês. Obrigado, Adriano. Mila, vou passar aqui a última pergunta. De certa forma, talvez você já tenha respondido parte dela aí durante sua fala, mas você aproveita aí as considerações finais e reforça mais algum ponto se você achar adequado, tá? Então, a pessoa está querendo saber, eu não tenho condições financeiras de fazer a implementação completa neste momento, né? Adequação completa, talvez.
Então, qual deve ser meu foco, né? Segurança de dados, adequação jurídica, treinamentos e outros, né? Talvez por onde começar, qual deve ser meu foco? De certa forma, você já falou sobre isso, mas dá aí um reforço e suas considerações finais. Sim, excelente. Eu gosto de falar que as pessoas são sempre o centro da equação. Então, se eu pudesse responder de forma muito rápida, eu diria que o treinamento ele pode ser o começo de tudo, o começo da mudança do comportamento das pessoas na internet, da equipe, da entidade, seja ela pública ou privada, porque o problema da maioria dos crimes, das fraudes, dos vazamentos de dados pessoais, seja via sistema de phishing, questões de phishing, seja por, enfim, papel e deixar em cima da mesa um papel com os dados, isso tudo pode ser evitado com treinamento, com pessoas no centro. Mas o Adriano falou muito bem que diz respeito a modelo do negócio. É preciso ser analisado o modelo de negócio para que, de fato, entenda qual que é a necessidade, onde que vai alocar os primeiros esforços da entidade de que a gente está tratando. Por isso que não é uma receita pronta. Infelizmente, a gente vê por aí 3 passos para implementar, 3 passos para adequar, 2, 5. Gente, fuja desse tipo de discurso, porque, claro, é um discurso que envolve muito marketing, mas tenha cuidado, né? Presta atenção, procure profissionais que, de fato, se posicionem de maneira diferente disso. Acho que essa é a dica mais valiosa que eu dou para quem perguntou e para todos que estão nos assistindo. E já caminhando para as considerações finais, eu agradeço muito o convite aqui da Chip, em parceria com a DX, a OAB Sergipe, que sempre está junto também, e que recentemente lançou uma cartilha gratuita, está no site da OAB Sergipe, quero deixar aqui em destaque, todos vocês podem baixar essa cartilha para ter mais informações, a linguagem foi preparada de uma maneira que todos entendessem, saímos do juridiquês, então fiquem tranquilos, tá? Eu estou à disposição no e-mail contato@milacerqueira.com.br, lembrando que meu nome não é apelido, é Mila mesmo, e é Mila com 2 L's. Então, se vocês precisarem tirar dúvidas complementares, conversar, a gente entra em contato por lá, fiquem à vontade para falar comigo, tá bom? É isso, eu agradeço demais a oportunidade e até uma próxima. Obrigado, Mila, mais uma vez. Obrigado ao AB aí pela colaboração. Obrigado, Adriano, ao Grupo ADX. Como vocês já comentaram, né, não existe fórmula mágica, não existe essa de 1, 2, 3 passos apenas, né, ou algo ali miraculoso, mas eu vou me atrever aqui a dizer que existe um passo significativo. Se você quer começar essa jornada, manda um e-mail aí para a gente, entre em contato, que com certeza Adriano, né, e Mila vão conseguir em uma conversa aí individual com vocês, enfim, uma conversa especificamente sobre a sua empresa, sobre a sua instituição, seu órgão, vão conseguir orientar vocês de pelo menos como você seguir uma trilha e não sair por aí desperdiçando tempo e dinheiro, e como você seguir uma trilha para conseguir dar início a essa jornada, né? Por isso que o tema do nosso encontro aqui foi jornada. Então, fica aí o meu convite, fica também o meu agradecimento, muito obrigado pela participação, pela interação. Nós vamos publicar, já que Mila e Adriana autorizaram a publicação, então depois nós vamos publicar no nosso canal lá no YouTube, vamos compartilhar com vocês o link para o canal, quem ainda não sabe, e até a próxima. Um abraço. Um abraço a todos.